Vamos lá, pessoal. Boa noite mais uma vez. Vamos dar início à nossa segunda parte da nossa aula, tá? Vamos dar continuidade aqui. Montar uma assistência técnica de celular, tá? Na apostila aí, vamos ver o que está falando essa parte teórica aqui para a gente dar um pontapé aí. Montar uma assistência pode ser uma excelente ideia, se você deseja investir, mas tem pouco capital. Esse tipo de negócio tem uma margem de lucro muito boa sobre o valor investido. Então, essa primeira frase nossa aqui, já lembra da nossa primeira aula, né? Que eu falei para vocês, inclusive, né? Falei, olha, pode investir que o retorno é garantido. O investimento não é muito e o retorno é considerável. Então, aqui a própria pessoa que criou essa apostila aqui já deu essa dica para a gente, que a gente pode seguir, né? Seguindo em frente aí. O mercado de dispositivos móveis vem crescendo a passos largos. Então, isso aqui não precisa nem da gente, né? A gente sabe que hoje em dia a manutenção do celular está em alta mesmo, né? Não tem para ninguém. O Brasil ocupa o quarto lugar em número de smartphones e celulares vendidos. Meus amigos, aqui já está falando em quarto lugar ocupa o Brasil, smartphones vendidos. Então, você imagina o tanto que não quebra, né? O número de aparelhos vem crescendo e, com isso, cresce o índice de acidentes como quedas, impactos, exposição à água. Esses danos não são cobertos por garantia, ou que abre mais espaço para quem deseja abrir uma assistência smartphone, tablet ou notebook. Então, assim, a gente já está sabendo aqui, ó, já deu a dica. Queda, quebrou a tela, por exemplo. Impacto, exposição à água, molhou, garantia não cobre. É onde a gente entra, né, para arrebentar. Para ser bem-sucedido, o empreendedor precisa transmitir confiança e ser claro ao comunicar com os clientes para a conquista, ou seja, para conquistá-los, né? Então, isso nós falamos também em aula, né? Nós falamos inclusive no orçamento, da transparência, né? Da ética do profissional. Então, isso aqui já é carta batida nossa, e nós já temos esse conhecimento, né? Para abrir uma assistência, conheça o passo inicial. Então, aqui, nessa apostila, eu acredito que vocês já tenham dado uma olhada, mas há umas dicas muito interessantes. Eles dão uma dica interessante aqui. Por exemplo, investimento inicial. Depende da assistência técnica que você deseja montar. Há uma estimativa que para montar uma assistência técnica de celulares é necessário em torno de R$ 15.000. Vale lembrar que esse custo inclui curso para qualificação, mão de obras e ferramentas de trabalho. Tá? Esse aqui ele dá um exemplo de R$ 15.000. Eu acredito que com menos você consegue dar um pontapé inicial. Eu acredito que com menos você consegue abrir uma loja. E devagar vai cada vez aumentando mais. Inclusive o teu estoque, né? O teu giro aí. Esse é o investimento inicial que ele dá como exemplo aqui para a gente seguir, certo? Qualificação dos profissionais. O empreendedor deve ser qualificado para prestar esse tipo de serviço, pois estará à frente do negócio. Ele deve sempre que é possível procurar a qualificação, buscar conteúdo aprofundado para os concertos e nova ferramenta. Então, isso aqui também a gente já falou, né? O que a gente precisa fazer? Buscar a qualificação. Né? A gente precisa fazer curso, a gente precisa praticar. Né? Essa é a qualificação que a gente precisa sempre adquirir, né? Ponto comercial. Aqui o ponto comercial ele fala para quem já tem uma ideia de abrir uma loja física, né? Esse conceito de montar uma assistência inicial aqui pode ser também um virtual, né? Assim, em termos de propaganda, de publicidade, né? Também dá certo, você pode montar na tua casa. O ponto comercial aqui que ele fala já é uma loja física, né? Ele fala assim, ponto comercial. Além da qualidade do serviço prestado, o outro fator é buscar um local para desenvolvimento das atividades. A recomendação é que seja um lugar onde tenha fluxo grande de pessoas transitando. Tudo vai depender do seu projeto, mas para começar, uma sala de 20 metros quadrados é um bom tamanho. Isso é visto que todo o material será utilizado não ocupa todo espaço, né? Então, assim, 20 metros quadrados
dá para fazer uma lojinha bem legal, né? Nada impeça que um dia da manhã você comece a crescer, mas dá para começar também. Aqui ele cita franquias, né? A franquia é uma maneira mais segura de montar uma assistência de celulares. Existem franquias sérias para o segmento de telecomunicação móvel, em que você terá todo o acesso e estrutura que envolve a qualificação profissional, materiais e ferramentas, fornecedores e todo o suporte necessário para o negócio. O investimento inicial realmente é mais caro do que a montagem por conta, mas muitos preferem, né? Então, franquia. A franquia é ponto de vista de cada um, né? Eu tinha até uma ideia, né, a título de curiosidade aqui, de abrir uma franquia, né? Na verdade, de uma das minhas lojas virar vitrine para ser franquia para eu revender. Mas eu acho que não é o momento ainda, então eu preferi dar uma segurada. Mas nada impede que um dia da manhã você pesquise, se encaixe no perfil de uma franquia e faça essa aquisição. Tomara que seja um sucesso, né? Eu acredito que seja assim, né? Mas você pode abrir uma loja também com o teu perfil, certo? Vamos lá. Licenças para funcionar. O empreendedor será um prestador de serviço. Para isso, será necessária a validação de todos os registros da Prefeitura, Receita Federal e os demais órgãos públicos. O indicado é buscar uma assessoria contábil, que desenvolverá as atividades dentro da legalidade. Então, assim, já é outra dica, né? Bem interessante. Vai abrir a empresa? Procura um contador, troca uma ideia, tira suas dúvidas, né? Faça essa varredura para às vezes teu investimento não sair por água abaixo. Por que eu digo por água abaixo? Porque às vezes você monta uma loja, né? Por exemplo, se você for montar uma loja bonitinha, tudo certinho lá, escolhe um ponto legal, só que você não tem a devida documentação. A prefeitura não vai te lacrar de primeiro momento, né? Nós sabemos disso, ela vai te notificar, mas já não fica bom. Então você já tem que fazer um negócio meio que regularizado, né? Não que seja errado você já montar, não estou dizendo isso. Pelo contrário, mas, por exemplo, se você abre uma empresa, se tratando de uma loja, né? E se você não tiver um CNPJ, por exemplo, você não consegue emitir uma nota fiscal. E às vezes você acaba perdendo o serviço porque você não tem o CNPJ. Entendeu? Nós até comentamos, né? Alguma coisa nesse sentido alguns dias atrás aí, algumas aulas atrás aí. Então, assim, é interessante que tenha pelo menos o CNPJ. Desculpa. A dica que eu dou, particularmente falando, de início, abre uma MEI. Né? Se você não tiver o conhecimento, procura o contador. Se você tiver um tempo a mais, pesquisa sobre a MEI. Né? Você consegue abrir a MEI você mesmo. Você consegue emitir os boletos para pagar. Inclusive, a MEI, você se torna segurado, né, do INSS. Caso aconteça alguma coisa, você pode dar a entrada aí no seguro da Previdência que você vai... Eles vão ser obrigados a cobrir o teu problema aí. Vai ser assegurado pelo INSS. Essa aqui é a ideia também, tá? Os valores aí vai depender, acho que é 59, 60 alguma coisa hoje, acho que é. Tá? Não é muito não por mês que você paga. Então é interessante você fazer essa regularização. Atendimento ao cliente. Meus amigos, atendimento ao cliente. Essa parte empreendedorismo, essa parte de atendimento ao cliente, a gente percebe que o pessoal deixa muito a desejar. Tá? Nós percebemos aí a falta um pouquinho, eu não vou dizer noção, né? Mas a falta de conhecimento de muitas empresas. E acaba perdendo o cliente mesmo. E uma vez que você perdeu o cliente, dificilmente esse cliente vai retornar para você. Ele vai procurar outro lugar, que inclusive que atenda bem, né? O que você precisa ter? Um atendimento legal, né? Ter um atendimento bom, um atendimento transparente, um atendimento verdadeiro, né? Que passe confiança para o teu cliente. Você vai adquirir um cliente, nunca mais ele vai te trocar.
Isso você pode ter certeza, experiência própria. Atendimento ao cliente, o que ele fala aqui, ó? A preocupação dos empresários e gestores de venda é garantir um atendimento ao cliente em suas empresas. Esta preocupação tem que existir, pois os clientes estão cada vez mais exigentes quanto à qualidade do atendimento. Essa preocupação não é só de quem presta serviço, mas também de quem se dedica à venda. Entendeu? Além de você prestar serviço, por exemplo, né, nesse ponto final aqui, o que você tem para oferecer para o teu cliente? Você já tem uma mão de obra qualificada, já tem um atendimento bom. Só que você tem uma venda aí também para fazer para o teu cliente. Por exemplo, você vai ter capinha, vai ter película, né? Você vai ter um carregador, você vai ter um cabo, enfim, você vai ter uns acessórios, caixinha de som, né? É coisa que a assistência abrange. Quer dizer, é coisa que dá para você lucrar também, entendeu? Por exemplo, você paga R$3,50, R$5 uma capinha e vende a R$20, a partir de R$20. Por exemplo, você paga R$1,50 numa película e vende a R$10, a R$15, entendeu? Então, assim, tem essa parte também das vendas, né? Os clientes precisam ter um canal de fácil acesso para se comunicar com você. Você consegue isso com a ajuda da internet e de ferramentas digitais, né? Acabamos de falar nisso na aula passada, né? Na primeira parte da nossa aula, né? Vocês perceberam como que a coisa está caminhando tão junta, né? Que hoje, para a gente vender, né? Por exemplo, eu não sei se, abrindo um parênteses aqui, eu não sei se eu mandei no grupo de vocês um catálogo que eu fiz de algumas coisas que eu tenho à venda. Todas as coisas que eu fiz é a pronta entrega, mas eu fiz esse catálogo. Por quê? Às vezes é mais prático da pessoa dar uma olhada lá. Se eu não mandei no grupo, depois vocês me cobrem que eu mando. Vocês podem fazer também. Copia, não tem problema. Entendeu? Copia e faz, que é bem interessante. Código de Defesa do Consumidor. Antes de falar do Código de Defesa do Consumidor, nós temos que ter uma distinção aí de direitos e deveres, né? O prestador de serviço tem um direito e tem um dever. Da mesma forma, tem o cliente. Então, assim, o que a gente não pode acontecer, a gente ser passado para trás, né? O cliente querendo fazer a gente de bobo. Mesmo porque o direito do cliente é o meu dever. O dever do cliente é o meu direito. Concorda? São essas duas hipóteses aí. Então, a gente não pode ser passado para trás. Porque nós precisamos ser transparente, nós precisamos ser firme na nossa conduta. Entendeu? O cliente não vai te passar para trás, pode ter certeza. Se tentar passar para trás, você já tem uma vivência de vida boa e você não vai deixar, você pode ter certeza, né? Código de Defesa do Consumidor. O artigo 21 do Código de Defesa do Consumidor salva acordo em contrário e assistência. A mando do serviço particular ou reparo de garantia. Deverá fazer uso de peças originais e novas. Qualquer distanciamento do habitual serviço de manutenção deverá expressamente informado no termo da garantia, bem como no contrário prévio do orçamento, de forma compreensível para o consumidor. Então, o que é ser compreensível para o consumidor? Na tua ordem de serviço, você seja transparente. Coloca o que aconteceu, coloca o serviço que foi feito, coloca a peça que foi trocada. Por exemplo, o aparelho chegou para você trocar a tela. Bem, você passou o orçamento, você fez a ordem de serviço, você colocou o valor, você colocou no diagnóstico lá, troca de tela. É específica para o cliente qual troca de tela é, né? Por exemplo, se você passou 3 tipos de tela, suponhamos que seja Samsung, né? Você informou para o cliente que tem a primeira linha, você informou para o cliente que tem a original nacional e você informou para o cliente que tem a paralela. O cliente escolheu, você explicou para o cliente, o que você faz na ordem de serviço? Especifica lá. Troca de tela, primeira linha. Garantia de 90 dias. Ponto final. Está feito. Nunca mais você vai ter dor de cabeça. Né? Por exemplo, assim, já vamos criar uma hipótese. Você entregou o aparelho, pois paralela. Você entregou o aparelho para o teu cliente, ele vai lá e quebra, cai e vem para você. E meu aparelho caiu, quebrou, eu quero a garantia. O que você vai falar para ele? Meu amigo, garantia de quebra não existe. Tá? O fornecedor não me dá garantia de quebra. Isso é mau uso. Você que vai arcar com esse problema aí, infelizmente.
né? O que você dá garantia? Você técnico, você prestador de serviço, você dá da prestação de serviço, como dito, e você dá da peça. Só que da peça você vai dar garantia defeito de fabricação. Somente isso. Deu problema, você substitui a peça por uma nova. Tá bom? E isso é ser uma forma compreensível para o consumidor. Seja transparente. Em situação de mau uso do consumidor final, a assistência deverá apresentar laudo técnico que comprove, de fato, as circunstâncias. Em se tratando de produtos com a devida garantia legal, é proibido tanto a assistência como o fabricante cobrarem por fora algum tipo de custo extra, seja transporte, avarias ou até mesmo extravios. Então, aqui é um exemplo oposto, né? Do que nós falamos aqui. Se for defeito da peça, você não precisa cobrar do cliente, não deve cobrar do cliente, nem o fornecedor deve cobrar teu. Substitui a peça, ponto final, entrega para o cliente. Muito obrigado. Depois de consertado e o produto tornar-se apresentar defeito, o consumidor pode optar em refazer o serviço, solicitar um novo produto até pedir devolução do dinheiro. Ó, vou fazer um ponto final aqui. Essa questão aí de o consumidor escolher não quer dizer que caiu a tela, ser obrigado a devolver o dinheiro para ele, né? Vou reformular de novo. Não quer dizer que o aparelho quebrou por erro do consumidor, por exemplo, do teu cliente, ele chega até você e vai falar, ó, meu aparelho quebrou, eu quero que você devolva meu dinheiro. Não é isso que a lei fala. A lei fala se apresentar defeito ou vício algum tipo desse problema. Aí o cliente já pagou, ele pode devolver, você pode devolver o dinheiro para ele se ele quiser. Isso aí está determinado na lei. Diferentemente se ele quebrou ou danificou por mau uso da peça. Aí ele pode espernear que ele não tem razão. Tá bom? Depois eu tenho certeza que tem dúvida, a gente vai abrir já para as dúvidas aí. Então eu parei aqui, pedi a devolução do seu dinheiro. Essa mesma hipótese, certo? Vale em casos que após a notificação sobre o defeito, o fornecedor ultrapasse 30 dias para consertá-los. Se a opção escolhida for substituição do produto, uma nova garantia começará a correr a partir da entrega dessa mercadoria. Então aí deu 30 dias, por exemplo, nesse caso aqui que ele fala, começa a garantia de novo. Beleza? Dúvidas sobre garantia aqui, pessoal? Manda aí. Todo mundo ouvindo aí? Dúvidas sobre garantia? Ninguém tem? Quando você vai comprar a tela de um fornecedor, a garantia dele é quanto mesmo? A garantia do fornecedor de peças, 90 dias. Entendeu? Ele é obrigado a dar 90 dias de garantia para você. Só que, infelizmente, isso não acontece muito na prática. A maioria aí do pessoal dá 30 dias. Depois a gente vai falar disso, inclusive, de indicação de fornecedores. O fornecedor te dá 30, te dá 90 dias. Você vai passar, a lei determina isso, na verdade. Você vai passar o que a lei determina para o teu cliente. Ou seja, 3 meses, 90 dias de garantia, você vai passar para o teu cliente. Detalhe, observação importantíssima. Garantia de quebra, molhou, trincou, mau uso, não tem garantia. Ninguém vai te dar garantia. Deixa expresso para o cliente já, tá bom? Ah, por exemplo, um exemplo de garantia, que é um exemplo real, que o consumidor não tem culpa. Por exemplo, você trocou a tela do aparelho e o aparelho fica clicando sozinho, né? Então, isso é um defeito de fabricação. O que você faz? Pede para o cliente trazer o aparelho até a tua bancada, a tua loja, a tua assistência, enfim, até a sua casa, não tem problema, e você vai fazer a substituição dessa peça. O que você vai fazer? Leva para o fornecedor, né? E explica o que aconteceu para ele. Ele vai te embolsar. Qual que é a pegada da bancada? Qual que é a dificuldade nossa? Qual que é o cuidado que a gente deve ter? Nós falamos aqui que o aparelho já foi colado, você já entregou para o cliente. Beleza. O aparelho vai voltar para você, é você, técnico, que tem que tirar a tela e levar para o fornecedor. O detalhe correto, você precisa limpar a tela e tirar a tela sem quebrar. Se você entregar a tela suja, se você entregar a tela danificada, com risco, alguma coisa nesse sentido, você pode ter certeza que o fornecedor não vai te entregar, né? E assim, seja real com o teu fornecedor, da mesma forma que você espera que ele seja contigo, entendeu? Certo, Samuel? Professor,
Professor, como que eu faço garantia de software? É o mesmo 3 meses? Ó, a garantia de software não existe, né? Por que a garantia de software não existe? Por exemplo, você pegou um aparelho com defeito de software, beleza. Tá na maçãzinha lá, tá na Samsung, você fez o sistema do aparelho, beleza, entregou para o cliente, tá ótimo. O que você vai falar? Que dá garantia de 3 meses. Beleza, se for defeito de software. Só que você vai falar para o cliente? Falar, olha, cuidado, porque se for diagnosticado aqui, tem que ter um jogo de cintura, né? Você já fica meio esperto. Fala, se for diagnosticado, se você é vírus, esse aparelho, você pegou vírus, alguém não tem como te dar garantia. Entendeu? Você já dá essa jogada, porque se acontecer alguma coisa amanhã, você já fica livre, né? A garantia de sistema em si, para te falar a verdade, não existe. O que a gente precisa ter? Um jogo de cintura, né? Com o cliente, dependendo da forma que você for cobrar, alguma coisa assim, se voltar para você, você faz um preço melhor, entendeu? Você tenta agradar o cliente. Mas, assim, expressamente, a garantia é de 3 meses. Só que de sistema é um caso à parte. Por quê? Você não tem controle, por exemplo, onde o teu cliente entra com o aparelho. O que ele faz com o aparelho. Entendeu? Então aí já vai ficar difícil você dar garantia. Acontece também de você, tipo, comprar uma tela lá do fornecedor. Aí você coloca no aparelho. Você liga ele, aparece uma manchinha. É normal ou não? Não, não é normal, não. Né? O normal é você testar a tela e não aparecer manchinha nenhuma. Né? O que você tem que se atentar? É a qualidade da tela também, na hora de instalar. Né? Não apertar muito. Você tem que catar, por exemplo, ver se o aro não está torto, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Por quê? Às vezes, na hora de você encaixar a tela, o LCD pega no aro, pega em alguma coisa, e vai dar a manchinha. Se você perceber que a tela tem mancha antes de você instalar, você já devolve para o fornecedor. Você já testa antes de colar, né? Ó, uma dica, inclusive, já de montagem e desmontagem, aproveitando o gancho que o Samuel falou aí, quando você for testar uma tela, não tira o plástico, entendeu? Testa por cima. Por cima que eu estou querendo o seguinte, do aro. Não precisa colar a tela para testar. Por quê? Se a tela apresentar problema já de início, você já substitui a tela, você não vai ter dor de cabeça. Porque senão você vai ter que descolar a tela, limpar a tela e vai ter um grande risco de quebrar. Entendeu? Então, se você chegou, pegou o aparelho para colar, para trocar a tela, fez a limpeza do ar, tudo certinho, antes de colar, o que você faz? Testa a tela, sem colar. Se não tiver nada, depois você tira os plásticos e manda bala. E cola. Só voltando na garantia de software, eu acho que também tem que ter um jogo de cintura, né? Tipo, vai que você tem um cliente que é top teu aí, aí acontece de desconfigurar de novo, dar algum problema. Eu acho assim, como é software, você não vai ter o prejuízo de dinheiro. O único prejuízo que você vai ter é refazer o serviço, que é um programinha que já tem as pastas salvas do modelo do celular, no caso. Então, tem vezes que é melhor você refazer o serviço e não perder o cliente do que entrar numa guerra. Ah, você entrou no site, você fez isso ou aquilo. Tem que ter um joguinho de cintura aí nessa área, eu acho. Justamente, muito, muito bem colocado. É esse que é o lema. Por exemplo, se você fez um software do iPhone, você cobrou lá 150, 200 reais, e daqui uns dias o cara voltou, desculpa, por exemplo, com o mesmo problema, faz de novo pro cara, né? Por quê? Você não é obrigado a fazer, óbvio, ninguém está falando isso. Mas assim, a questão de jogo de cintura é de você agradar o cliente. O cara vai sentir confortável, o cara vai sentir confiança, né? Porque no fundo, ele sabe que ele entrou em algum lugar que não deveria, entendeu? Essa que é a realidade da coisa aí. Então, você já tem um programa, você já tem um tempinho lá, fala pro cara, ó, deixa o que eu vou fazer para você e tal. Agora, se já passou muito tempo, aí não tem como fazer, né? Aí você vai ter que ter um jogo tudo diferente. Por exemplo, você cobrou X, cobra metade do cara, fala, ó, vou cobrar tanto teu aqui, vou resolver para você, mas toma cuidado do site que você entra, as mensagens que você recebe, que é vírus,
Entendeu? Aí tem todo esse jogo de cintura aí que a gente precisa ter na parte de empreendedorismo, sim. Muito bem colocado, Xará. Dúvidas sobre garantia? Igual você tá falando aí. Então, se for analisar a fundo essas peças, no caso principalmente de tela, é melhor nem ter estoque, né? Porque se você compra, tá no teu estoque, já tá correndo a garantia do fornecedor, né? Sim, nós vamos falar aqui depois de fornecedor, se der tempo, né? Mas já aproveitando o gancho aí, na minha opinião, eu acho que aqui em Rio Preto, por exemplo, a gente não deve ter estoque, né? Uma que cai nessa regra que você falou. Por exemplo, quando você compra uma tela com o fornecedor, ele vai colocar o selinho dele lá. Por exemplo, dia 8/4, você comprou lá 10 telas dele, por exemplo. 10 telas do A10. Não vai sair as 10 telas em 2, 3 dias, né? Acredito. Assim, né? É meio difícil quebrar 10, apoio ele em 2, 3 dias, assim, da mesma marca, por exemplo. Quebra 20, mas de marca diferente, né? Aí, o que acontece? Você fica 3 meses, 4 meses, né? 2 meses, que seja, para trocar outra tela. Aí, o que acontece? Daqui 2 meses, você põe essa tela que você comprou 2 meses atrás. E aí, você aplica no aparelho e dá problema para o cliente. Daqui 40 dias, por exemplo, você já perdeu a garantia do fornecedor, entendeu? Então, aí você fica de mãos presas. Na minha opinião, o que você deve fazer? Entrou o serviço, vai lá e compra a peça. Por quê? Nós temos fornecedor aqui, tem 5, 6 fornecedor, 7 fornecedor. Então, é mais fácil você trocar do que você fazer. O que eu faço? Né? Eu, particularmente falando, eu compro sempre 2. Né? Não de todos os aparelhos, mas pelo menos 2 ou 3. Por quê? Tem um fluxo maior. Né? Por exemplo, tela do A10, iPhone 6, iPhone 7, A20, A30, essas telas, J5 Pro, esses aparelhos saem bastante. Entra bastante para arrumar. Entendeu? Touch do Grand Prime. Então, assim, pode comprar 2, 3. Você sabe que vai sair daí dos dias para frente. Né? Isso aí você já vai ter uma noção mais ou menos. Mas fazer estoque, eu acho que não é muito bom, não. Pelo menos não porque a gente tem os fornecedores à pronta entrega, né? Bora? Dúvidas mais? Vamos passar aqui, ó. Indicação de fornecedor. Vamos ver o que está falando aqui, ó. Indicação de fornecedores. Como a seleção de fornecedores impacta diretamente no setor financeiro e na relação de empresas com seus clientes, alguns critérios vão ajudar na escolha de um bom fornecedor. Tá? Qualidade. Padrões de qualidade. Preço. Importante negociar o preço, condições de pagamento. Histórico. Isso aqui é importante. Consulte o histórico deles no mercado. Clientes. Consulte os clientes dos fornecedores. Serviço. Toda a cadeia de processo que envolva comercialização de produtos. Posicionamento. A visão, missão e os valores dos fornecedores com que pretende fazer negócio. Atualização. Observe como os fornecedores se reestruturam com o tempo. Estabilidade financeira. Quanto os seus fornecedores são saudáveis financeiramente. Isso aqui já é meio difícil saber, né? Se eles são saudáveis, né? Vamos formatar um tab, depois a gente fala disso aqui, tá? Que é só restaurar o aparelho. Vamos falar um pouco de fornecedor. Os fornecedores são obrigados a dar 30 dias de garantia para a gente. Aliás, desculpa, 90 dias de garantia para nós como técnico. E muitos dão 30 dias de garantia. Anderson, como que a gente faz? Pergunta difícil de responder. Né? Eu converso com o pessoal aí que dá 30, eu tento brigar. Eu já até conversei com os donos, mas o pessoal fala que eles compram 30 dias de garantia e eles repassam a 30 dias para a gente. No meu ponto de vista, é um absurdo. Né? É contra a lei, inclusive. Eles têm que dar 90 dias de garantia. E que a gente precisa fazer? Nós, como técnico. Primeiro, você pode até seguir essa listinha aqui. Né? O que seria? Qualidade,
preço, o histórico do fornecedor, né? E o serviço dele. Por que eu estou dizendo isso? Que às vezes compensa você pagar um pouquinho mais no fornecedor que te dá 3 meses de garantia do que um pouquinho menos no fornecedor que te dá 30 dias, né? Porque se essa peça der problema de fábrica, por exemplo, depois de 30 dias, vai sair do teu bolso. O cliente, você pode ter certeza que ele não quer saber, né? Muito menos se você der 30 dias. Se ele for procurar o órgão de defesa do consumidor, você vai se queimar, né? Não, você não vai trabalhar dentro da lei. Então, assim, você vai ter que tomar esse cuidado. Você vai ter que oferecer os 90 dias de garantia. Você vai ter que arcar com essa responsabilidade. Aí, o que você precisa fazer? Filtra teu fornecedor. Ah, como que eu sei disso? Quando você for fazer um cadastro, por exemplo, do teu fornecedor, pesquisa o cara. Tira as informações dele. Fulano, olha o seguinte, estou fazendo um cadastro aqui, sou técnico, queria saber como que funciona a tua garantia. Ah, minha garantia funciona assim, você compra, não tira o selo, te dou 30 dias de garantia, você já fica meio assim. Já toma cuidado. Por quê? 30 dias não é o que a lei determina, né? Ah, então tá bom, mas você não dá 90 dias? Ah, não dou, porque eu compro com 30, beleza. Já põe lá no teu livrinho de anotações. Vai em outro fornecedor. Fulano, vim fazer o cadastro aqui, sou técnico agora, estou trabalhando na área. Como funciona a tua garantia? Como funcionam as tuas peças? Quais são as qualidades que você tem? Resume toda a conversa, passa para ele as informações que você precisa ouvir. E aí, devagarzinho, você vai montando uma seleção de fornecedor mais criteriosa para você, né? Sabemos que Samsung, por exemplo, falando de tela, temos tela primeira linha, tela original China e tela original nacional. O que a gente precisa fazer? Passar para os clientes. Aí o fornecedor você vai atrás e você vai conversando, vai alinhando e vai vendo o que fica melhor para você. Toda uma questão de atendimento, tem toda uma questão também de qualidade de peça, entendeu? Devagar você vai aprendendo, você vai vendo o que fica melhor para você, certo? Eu acho que esse fornecedor, posso estar enganado, mas acho que eles não é que eles também, quando falam da fábrica que fabrica para eles, acho que fabrica, né? Eu acho que o método dele trabalhar deve ser. Ele deve comprar, tipo, um Alibaba aí, Aliba, sei lá que é o chefe lá, comprar um lote com tantas telas. Ele sabe se der problema aí, tipo, 20% dá problema, em um mês dá 20% de problema. Ele já joga uma margem que esse 20% em 30 dias suprime as dívidas, tipo assim, sobra lucro para ele. Então, acho que eles compram pacote, por isso que eles dão 30 dias. Comprar um lote aí nesses sites que oferece preço de banana, você vê lá que tem 20, 30 pacotinhos de cada modelo, é onde que eles ganham no prazo. E, tipo, compra com menos prazo, com menos assistência e joga, tipo, quebrou só 20%, em um mês quebrou 20%, ainda sobra tanto para nós de lucro. Deve ser um cálculo assim, por isso que eles trabalham teoricamente irregular, né? Não, provavelmente sim, deve ser essa linha de raciocínio também. Mas eles compram também de turco, né? Do pessoal que vem de São Paulo. Tem o pessoal que vende. Só que o que acontece? Vem tudo da China, por exemplo, né? O pessoal compra de São Paulo de container. E aí o pessoal daqui de Rio Preto que fornece também, eles compram, só que aí o que eles falam? Não sei se é verdade, mas mesmo se não for verdade, o que eles vendem pra gente? Que o fornecedor que ele compra a peça, dá 30 dias de garantia para ele. Então ele repassa que o fornecedor dele passa para ele. Ou seja, respinga na gente com 30 dias de garantia. Aí você, como técnico, tem que dar 90. Qual que deveria ser a minha resposta para o cara que me dá 30 dias, pro fornecedor? Falar, olha, é o seguinte, Obrigado. eu não tenho obrigação nenhuma de que você me dê 30. Você me dá 90. Não é responsabilidade minha. Não sou eu que estou comprando o cara lá, eu estou comprando tua. Você tem que dar 90 dias. Aí você já viu, né? Vem aquela questão, você quer, não quer, tá tudo certo, e aí por aí vai. Uma dica que eu dou, na minha opinião, o que eu procuro fazer? Procuro criteriar, né? Montar um critério de qualidade
por exemplo, quem me dá 90 dias. E por último, eu deixo 30 dias. Né? Por exemplo, numa cotação, eu coto com todo mundo, para eu saber o preço. Né? Por exemplo, a tela do J5 Prime é R$150. Tem lugar que é 120, 130, que dá 30 dias. O outro é 150, 160, que dá 90. Eu vou ter que pegar de 90 dias, um pouquinho mais caro. Não tem problema, né? Por exemplo, se eu passei uma primeira linha, se o cara... Né? Tudo depende do cliente também, né? Então, assim, aí pega mais barata, né? Então, é mais barato, né? Então, assim, tudo vai depender um pouquinho. Você vai ter que ter um pouco de jogo de cintura. Nós estamos aqui justamente para isso. É para orientar nesses termos que já tem um pouco mais de conhecimento. Bom? Mas hoje você que já está nessa área há algum tempo, tem como você tipo, identificar se o produto é brasileiro, se é chinês mesmo, se é primeira linha, se é original Brasil, original China? Você consegue só de ver assim ou é difícil? Depende muito da peça. Ó, se acabar o tempo, gente, boa noite para todo mundo. Depois dá um pulinho no YouTube lá, que eu montei um canal, tem umas dicas interessantes, tá? @VilageCel. Depois dá um pulinho lá que tem umas coisas legais. Ô, Xará, aí é difícil saber, né? Porque vai depender muito da peça. Por exemplo, as telas originais China, do J5 Pro, como exemplo, e primeira linha, você consegue distinguir. Por quê? O LCD da primeira linha é grosso, é visível. Se você colocar os dois juntos, vai ter uma diferença. Entendeu? Vai ter uma diferença. Aí você vai saber. Por exemplo,